Uma perguntinha assim, Caio, curiosidade de espectadores do nosso YouTube, estão sendo contemplados aqui. Sim. Vou perguntar para você, Caio, o que acontece no mundo espiritual quando matamos um animal apenas por não gostarmos da espécie dele? Não é no mundo espiritual, é no teu espírito. Ok. É em ti. Não é uma sanha no mundo espiritual. É um ensandecimento, é uma perversificação. Toda vez que você mata uma obra de Deus, uma criação, só por matar, sem nenhuma razão de ser, nem de autoproteção, de necessidade alimentar, você está se piorando. Você não se piora como ser humano quando você mata apenas um outro ser humano. Você se piora como ser humano quando você destrói qualquer coisa que Deus tenha criado, sem nenhuma razão daquele dominai lá de Gênesis 2, que eu expliquei semana passada aqui, que não era um despotismo, era uma harmonização entre a cultura civilizatória dos humanos e a criação, que involucrava a existência humana desde existir homem bilhões de anos antes disso. Então, é um antagonismo contra a criação. Eu recebi permissão para me alimentar de todas as árvores do jardim, e depois do dilúvio, Gênesis diz que nós recebemos permissão para comer também animais de determinada natureza e espécie. Não foi nem indiscriminadamente. Agora, em Cristo Jesus, eu posso comer qualquer coisa. Porque em Jesus, que Jesus não era vegano, não é? Nada contra os veganos. Adão era vegano. Boa parte da humanidade foi vegana. Até o dilúvio. A gente não sabe quantos milhares de anos houve entre o Adão arquetípico e o dilúvio de Noé. Se você for fazer continhas literalistas da Bíblia, você vai dizer que foram 2000 anos. É um tempinho bom. Mas não é o bastante para o que a gente tem de medição de tempo em relação à existência humana em processo civilizatório no planeta, inegavelmente. Não é mais nem com carbono 14, agora é medição no DNA. É muito mais séria a constatação e muito mais precisa. É muito mais tempo. Durante muito tempo os humanos foram veganos. E aí você vê em Gênesis a autorização para a inclusão no cardápio humano de certos animais. E inicia toda uma cultura, uma civilização agropecuária. E você vê, por exemplo, o próprio Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim era da agricultura. Isso antes do dilúvio. Mas como uma liberação universal, comam à vontade, com essas características, é depois do dilúvio que você observa. Embora a gênesis dessas culturas estejam presentes lá em Caim e Abel. No entanto, o que você vê é o seguinte: para Jesus, tudo era permitido se fosse comido com ações de graça para alimento pessoal, para serviço da vida. Você vê que as parábolas de Jesus estão cheias de banquete com bezerro, com novilho cevado, não é? O cordeiro da Páscoa para alimento, os peixes para alimento e tantas outras formas de alimentação. E para Paulo, e antes de Paulo, lá em Atos 10, quando Pedro vai ser chamado para ir à casa do romano, gentil, pagão Cornélio,
que ele não iria de modo algum, porque ele era preconceituoso demais, cheio de acepção de pessoas, um judeu supremacista ainda. Falava em línguas e profetizava e não tinha se convertido ao Espírito de Cristo completamente. Aí ele tem aquela visão dos lençóis, Sim, com aquela ordem. Pedro mata e come. Aí ele diz: de modo nenhum. Porque ali havia toda sorte de animais imundos, de quadrúpedes, de répteis e de toda criatura que se move sobre a terra. Ele dizia: não, na minha boca isso não entra. Nem por ordem do Espírito Santo, de modo nenhum. os caras entraram. Como não? Não vou comer. E a ordem é: come, porque aquilo a que o Senhor Deus santificou, não consideres nem comum e nem imundo. Come. Ele estava com fome. Era para alimentação. Não era diversão na África, no safari. Isso. Não era para cortar madeira na Amazônia. Você vê que a Amazônia já perdeu mais área de floresta, eu estava vendo ainda agora, do que um Equador inteiro. Tem um Equador de Amazônia que foi devastado em pouco tempo. Nossa. É terrível. Isso é perverso, é maldade. A gente vai se desumanizando enquanto faz isso. Você vai perdendo o amor pelo Criador enquanto faz isso. Então, o que não é para comer, beber, vestir e habitar, e com a dignidade da inteligência que domina sem destruir, se não for assim, você está se pervertendo. O que você está é se animalizando, como a gente vê a nossa sociedade cada vez mais animalizada, mais desumanizada, mais insensível, mais cheia de ódio, mais horrorosa. Porque a gente não destrói nenhuma vida sem que isso tire vida de nós. O melhor da vida em nós. Mas e aí? Isso não é legal, né? Não, isso é morte e juízo. Eu tenho uma expressão aí no meu portal que eu uso de vez em quando, que é: quando as antas julgarem os homens, quando os cupins, quando os beija-flores, quando a criação julgar os homens. Porque se qualquer dessas espécies se levanta do juízo contra a humanidade, a gente está ferrado. Vai enrolar. É muita maldade desnecessária.